Imigrar não é algo simples, mas a Gondim Law conta com um time de advogados experientes e licenciados para te ajudar nessa decisão. Estamos aqui para resolver sua situação imigratória através de Green Card por trabalho, família, asilo, investimento e habilidades excepcionais. Fale com quem tem credibilidade e confiança. Gondim Law. Aqui o seu sucesso é a nossa meta. Agende agora mesmo a consulta pelo site www.gondimlaw.com. Olá, muito boa noite para você. Agora são 8 horas e 4 minutos para você que está aí na costa leste dos Estados Unidos, em Nova York, na Flórida, em Boston, Massachusetts, Connecticut também. Todos esses estados que têm uma grande concentração de brasileiros na costa leste, seja muito bem-vindo. Para você que está aí na Califórnia também, com muitos brasileiros, agora são 5 e 4, exatamente. A gente está de norte a sul, de leste a oeste do país, com imigração com Marcelo Gondim ao vivo. É a hora de você participar e mandar a sua dúvida de imigração. Aproveite para usar as nossas redes sociais, você pode mandar a pergunta ali na rede social ou ainda usar aquilo que a gente chama de nosso Premium Processing, isso mesmo, que é o Superchat do YouTube. Você pode mandar qualquer valor e a sua pergunta vai ganhar destaque e a nossa produção vai poder pular, você vai cortar fila, exatamente. Mais ou menos como funciona o Premium Processing, tá? Tá aí o Marcelo que não me deixa mentir. Mas aqui no nosso programa é assim, tá? Lembrando que tudo isso que você coloca lá no Superchat do YouTube vem para o SBR TV. Então, olha, muito obrigado pela sua audiência sempre, toda quarta-feira. Eu e Marcelo Gondim aqui para falar de imigração. Marcelo, muito boa noite, boa tarde para você na Califórnia. Mas o americano fala boa noite já a partir das 5 da tarde, né? Passou das 5 já foi. Boa noite para você também. Então tá. Me fala aí, Marcelo, a gente tá naquela situação. Joe Biden anunciando a reeleição, republicanos dando tiro no pé e muita gente falando que agora ou vai ou racha é a chance de fazer qualquer coisinha de imigração até o final do ano para poder ser também uma alavanca para a próxima eleição de 2024, né? Com certeza. Os democratas deveriam tentar passar alguma coisa no Senado, introduzir projetos na Câmara, mesmo que não fosse votado, mas introduzir para mostrar a intenção. Aliás, em todos os setores que há essa polarização, né? Na parte de aborto, na parte de direitos trabalhistas, da parte fiscal, na parte de direitos sociais, que as pessoas já têm, que estão querendo cortar, então, e na parte de imigração, principalmente, no nosso caso aqui. Então, é bom colocar já bem claro, porque se as pessoas mesmo olharem o que o Partido Republicano está promovendo aí, eles não vão querer votar mais no Republicano, não é só por causa da imigração, não, é quase tudo. Tudo que tem bom senso, eles estão contra, então... Aí não tem jeito mesmo, não. Então, inclusive, uma coisa que chama bastante atenção, a gente está aqui para falar de política, mas só uma dica para você que está em casa, é justamente o seguinte, vários bilionários que são doadores dos republicanos já retiraram e avisaram, a gente não vai dar dinheiro para nenhum republicano se vocês continuarem pegando no pé de minorias e também nessa situação de imigração. Já deixaram claro isso. É um ponto positivo para os democratas, mas resta a gente saber. Então são 18 meses até o ano que vem, até a eleição do ano que vem, ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte aí. Mas eu estou contando com a sua participação, então aproveita para mandar sua mensagem. Vamos trabalhar, Marcelo, já tem pergunta chegando aqui já tem gente mandando dúvida já. A Michele Françoso, ela pergunta o seguinte: Doutor Marcelo, EB2NW com I-140 aprovado, RFE de exames médicos já enviados. Processo protocolado em 12 de dezembro de 2022. Tem chance de receber o Green Card ainda esse ano? Essa é a grande dúvida de todo mundo, né? Eu aposto que vai receber esse ano. Quer apostar comigo, Paulo? Eu coloco para cada $1 que você colocar, eu coloco 10. Que ela pega o Green Card esse ano ainda. Você quer apostar comigo? A gente fez isso no ano passado e eu perdi. Eu não quero. Não. Pega o dinheiro aí, vamos lá, vamos fazer a aposta. Ano passado a gente fez isso, eu perdi, eu não quero. Não. Eu vou botar 10 centavos então. Aí você bota... 10 centavos. Ok.
Mas que bom, Michele, ó, tá vendo? Parabéns. Eu ia ser a pessoa que ia falar, você vai receber esse ano. Marli Ribeiro pergunta aqui. Eu tenho que responder o RFE do EB2NW e eu gostaria de saber se eu preciso mandar todos os documentos novamente ou só as evidências que eles me pediram. Thank you so much pela ajuda de vocês. Obrigado você, Marli, por estar participando com a gente. E aí, Marcelo? Bom, veja bem, nesse caso aí é bom ver o que tem no processo, né? Então, a gente não tem como responder isso de forma genérica. Eu queria muito fazer uma resposta mais assim, mais rápida, mais sumarizada, mas não dá. A gente tem que ver o que está no processo, tem que ver o que o auxílio de imigração está arguindo, para ver se manda o mesmo documento fazendo referência, se coloca alguma coisa suplementar ou complementar, ou até mesmo um outro documento completamente fora do que estava lá, de acordo com o que eles estão pedindo. Então, não existe uma resposta one size fits all. Tá? Tem que ser realmente feito de acordo com cada caso. Então tá, é muito importante você entender que você precisa, a gente está aqui para responder perguntas bastante genéricas, né, que serve para muita gente. Tem muita coisa específica? Tem, que são casos específicos para todo mundo. Só que uma coisa que chama atenção é o seguinte, se você tem que, alguma coisa que é extremamente do seu caso, primeiro, não sai falando nas redes sociais essas coisas, né? Vai conversar direto com o advogado de imigração. Agora, Marcelo, antes de eu passar, já tem um monte de pergunta aqui já vou perguntar, mas é o seguinte, você me chamou a atenção na semana, acho que retrasada, essa coisa dos advogados que não estão entregando cópia de documento. Um amigo meu quase não conseguiu viajar essa semana porque simplesmente a advogada não entregou a cópia de uma extensão do green card dele. E você mesmo disse aqui que sem esse original ele não podia viajar. E depois dele, outras pessoas vieram falar para mim, Paulo, o que eu faço? O que as pessoas têm que fazer nesses casos aí? Chamar a polícia? O que faz? Não, a polícia seria demais, né? Mas você pode simplesmente mandar uma comunicação oficial para o seu advogado, ou advogado dizendo, olha, eu sei que de acordo com a regra tal da Florida Bar ou do bar do estado aí que você tiver a licença, você tem que me dar esse documento, eu tenho direito a ter esse documento, se você não me der, eu vou ter que fazer uma reclamação formal na barra dos advogados do estado para que eles resolvam isso aí para mim. E o documento vai aparecer rapidinho. Eu vi um cliente agora, essa semana, ele me falou aqui, ele tinha um advogado da Flórida e o advogado tinha um contrato. O contrato oficial do escritório dizia que, se quisesse ver os documentos do que o advogado preparou no processo, teria que ser dentro do escritório e não podia tirar do escritório o documento. Não podia sair, não podia ser enviado, tinha que ir lá no escritório para ler nos computadores do escritório e só isso, sem tirar cópia. Esse contrato aí é mais ilegal que nota de $3, né? Porque não tem nenhuma chance disso aí prevalecer em nenhuma corte. Como é que você paga um advogado para fazer um documento e você não pode ter acesso ao documento que você pagou? Exatamente. Então, quer dizer, o trabalho que ela quer... Uns falam que é copyright. Copyright de quê, gente? Copyright é quando você faz uma música, uma letra de uma música, é quando você tem sei lá, uma invenção de alguma coisa que você fez aí e tal. Você foi pago para fazer isso. Tá? O advogado, o colega, falar assim já, você colega, não faça isso com seus clientes. Você tem a obrigação de dar o documento. Tá? O documento não pertence a você. Você tem custódia dele enquanto o cliente quer que você fique no processo. Porque se você não quiser dar, sabe o que ele vai fazer? Ele vai procurar outro advogado, vai representar contra você no bar do seu estado e vai também, o novo advogado vai mandar um G28 dizendo, eu quero o processo desse cliente. E você vai ter que dar do mesmo jeito. E sabe também o que o cliente pode fazer? Pedir um FOIA. Porque eu pedi um FOIA na migração, vem teu documento do mesmo jeito. Você não vai conseguir esconder o que você quer esconder. Eu não sei o que você está querendo esconder dos clientes, mas não vai conseguir esconder. Porque ele pode pedir um FOIA e ver um documento depois. Marcelo, só uma dúvida muito rápida assim também. Se ele acaba se prejudicando numa situação como essa, por exemplo, por falta de informação, vamos supor que esse cliente, que inclusive é telespectador nosso, viaja sem saber, tá? Ele viaja com a cópia só. E aí ele tem aquele pepino todo na hora da volta, vai para a salinha, não deixam ele entrar, de repente falam, aqui você não entra mais, ou dá uma confusão tamanha assim. Ele pode processar o advogado também? Claro.
Toda vez que isso aí é malpractice, entendeu? Então você tem um advogado que perdeu o seu documento, no caso, ou não quer dar o documento, deu um conselho para você viajar com um documento que ele sabe que não pode ser usado para isso, é uma cópia, e depois você não conseguiu entrar, então você teve um prejuízo por conta da atitude daquele advogado. Então, com certeza. Tá aí, gente, ó, muito importante você que está aí, a gente, além de responder as dúvidas de vocês, a gente está aqui para ajudar você. Então, o mais importante, eu acho, é você entender que você não tem só deveres, como pagar sempre o seu advogado, você tem direitos, né? E isso é muito importante para você saber que você pode cobrar por aquilo. E também não é só porque você pagou, né, que você está lá pagando e você tem... Ah, não, temos que esperar as coisas acontecerem. Não, você tem direito a saber das coisas, saber como as coisas estão andando e saber exatamente como andar corretamente. Quando a gente está com um advogado, a gente quer justamente andar na linha. Agora, o advogado fazendo uma má prática da profissão assim, tem que aproveitar e fazer aquilo que o Marcelo está falando aqui, que você pode fazer. E você está em casa, aproveita para mandar sua mensagem para a gente aqui em todas as nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e também no Twitter. Eu estou esperando a sua pergunta, como fez aqui o Ricardo lá de Portugal. O Ricardo está sempre aqui mandando perguntas, sempre tirando as dúvidas dele aqui. Doutor Marcelo, eu consegui terminar o divórcio em Salt Lake e retirei a ordem de prisão de Provo. O juiz perguntou se eu quero voltar. Eu disse que voltaria, mas para a Califórnia. O que o senhor acha? E ele agradece. Esse é aquele caso lá que ele tinha mandado de prisão, que estava no... Eu me lembro de sair de umas lives anteriores, né? Uhum. É, bom. Que bom que ele conseguiu, né? Não tem mais a prisão, então não tem mais problema nenhum, né? Ele agora seguir a vida normal aí, fazer o que tem que fazer. Eu vou pedir para você dar aquele conselho que você dá sempre. Se você é imigrante, vá para estados que gostam de imigrantes, né? Bom, aí você veja, muita gente que está nos estados aí que eles gostam, né? Texas, Flórida, eles não gostam que eu fale essas coisas. Eu sei. Mas, gente, eu sou advogado de imigração. Eu advogo para imigrantes. Eu sou imigrante também. Minha família toda é imigrante. Não tem ninguém aqui no escritório que nasceu aqui. Aliás, tem uma que entrou agora que nasceu aqui. Deve ser. Todo mundo é imigrante aqui no escritório. Como é que eu vou gostar de um estado onde o governador faz a sua campanha política falando que imigrante não presta, que tem que imigrante não está lá, que pega imigrante, bota no 11, manda para o estado democrata, porque não é problema dele, para fazer essa coisa com gente, uma coisa desumana até que eles fazem com essas pessoas. E aí a população, em vez de ficar revoltada com isso, vai e apoia mais ainda esse cara. Então, quer dizer que essa população também não gosta de imigrante. Então, eu, como imigrante, vou ficar num lugar desse? Eu não entendo isso. Eu não entendo como, por exemplo, pessoas de cor, por exemplo, né, negros, como é que eles vivem em estados como Alabama, Mississippi. Eu não sei como eles vivem lá nesses estados, que são extremamente racistas. O próprio governo é racista, a polícia é racista. Aliás, a polícia tem coisa de racismo no país inteiro, mas nesses estados a coisa é muito mais grave. E eles moram nesses estados aí. Eu não sei como imigrantes moram na Flórida, no Texas. Entendeu? Eu não entendo essas coisas, né? Não dá para entender. Enquanto os estados aí dão um benefício, dão plano de saúde, dão carteira de motorista, o cara da Flórida está querendo passar lei agora para, se você tiver com um imigrante indocumentado no seu carro, é uma felony. Você pode ser processado criminalmente. Então, quer dizer, toda a população agora virou polícia da imigração, virou ICE. Então, quer dizer, essa lei não vai passar, se passar vai ser inconstitucional. Tudo a gente sabe. Não é por isso que eu estou falando, é porque a intenção é a propaganda política. E ele está conseguindo ganhar votos com isso. Gente, ele ganhou agora do Chris Christie. Foi landslide que ele ganhou. Só na retórica de que imigrante não presta. Então a população apoia isso. É o seu vizinho, é o seu patrão. Você mora na Flórida, é o seu vizinho que votou nele, é o seu colega de trabalho, tá? É o vizinho do seu vizinho, é o seu parente, às vezes. Uhum. E é bem complicado. E, daqui a pouco no SBR News a gente vai falar sobre a lei que foi para votação no Comitê de Política Fiscal lá na Flórida e passou. A gente vai contar agora os próximos passos dessa situação lá. Mas está cada vez mais complicado mesmo. Estou falando da Flórida. Michael Davis, boa noite. Eu tenho um processo de U-Visa em andamento há mais de 3 anos, Marcelo. Eu casei durante o processo. Será que eu posso incluir a minha esposa agora?
Bom, não vai poder incluir agora porque ela não estava casada com você quando aconteceu o fato, né? Quando entrou com o processo, né? Mas depois que você conseguir o Green Card, pode incluir ela no processo. Tá aí. Vamos aqui então com a... Já falei da Marcela. Rust Brothers. Rust Brothers. Lá do filme Rust. Mentira. Boa noite, senhores. Se eu fiz a aplicação para EB2NW via consular e for para os Estados Unidos com visto de turista, eu posso fazer mudança de status para estudante e voltar para o Brasil só para entrevista? Eu posso ficar até o NVC marcar a entrevista no consulado? Eu corro algum risco, Marcelo? Sim, corre o risco da imigração achar que você usou o visto de estudante para cometer fraude, ou seja, para entrar no país como estudante, dizendo que não tem intenção de migrar, porque está implícito no visto de imigrante, no turista. Turista também, você falou que entrar como turista e mudar para estudante, né? Então, Isso. entrar como turista, você não tem intenção de migrar, mas aí você entra depois com a mudança de status para estudante e depois quer voltar só para fazer entrevista. Se for assim, tudo bem. Mas se você entrar, por exemplo, como estudante, para mudar de estudante, nos 90 dias da sua entrada, vai aparecer o quê? Que você veio com intenção de estudar, mas não declarou isso para a imigração no aeroporto. Então, nesse caso aí, a imigração pode considerar como fraude. Se você entrar, passar 90 dias passeando como turista, mudar de ideia, aplicar para estudante, for aprovado, seguir seu EB2 e depois fizer o processo consular, eu não vejo como isso vai lhe prejudicar. O problema é que você perguntou se tem risco. Então, da forma como for feito esse procedimento aí, pode ou não ter o risco. Então, o risco é esse. Você não pode aplicar para nada, você não pode nem procurar escola nos próximos 90 dias da sua entrada. Então, você tem que... Até, às vezes, eu já vi em RFE, você perguntar em que data você procurou a primeira escola visando aplicar para mudança para estudante. Então, se for em 90 dias, declara aquela intenção, né, que você tinha premeditada. Tá aí, Você tem que ter cuidado. Moisés Bispo. Dr. Marcelo, EB3 Other Workers. Hoje aprovaram um I-131 e um I-765 da minha esposa. Quantos dias para chegar o Work Permit, em média? Aprovaram somente o dela. Sabe se logo vão responder o meu também? Sim, deve ser, sim. Não tem um prazo específico, mas deve estar chegando já. E o dela que foi aprovado deve estar chegando até a semana que vem, eu imagino. Esse aqui, no caso, não tem nada a ver com o I-485 ainda, né? Isso aqui é... Não, é o I-485, ela aplicou o 131, que é a permissão de viagem, e o 765, a permissão de trabalho, foram aprovados da esposa, vai chegar por agora. Esse caso vai ficar um bom tempo ainda, porque a fila está em janeiro de 2020, mas pelo menos vai ter permissão para trabalhar, para viajar, vai ter o Social Security, que não tinha antes. Talvez vai ficar bem melhor agora. E bom, e a gente continua torcendo pelos próximos Visa Bulletins aí. Elton Pereira, tive o visto de turista negado 4 vezes. Será que essas negativas atrapalham o meu pedido de visto de estudante? Provavelmente vai atrapalhar, vai achar que você tentou 4 vezes como turista, então vou tentar como estudante agora para ver se eu tenho uma chance melhor. O que não vai atrapalhar é um possível processo de Green Card, um EB2, um EB3. Não deve atrapalhar se você não mentiu nesses formulários, como fez a aplicação. Mas se for negado somente por suspeita deles lá, alguma coisa que não tem nada a ver, nesse caso não vai prejudicar você para um visto de imigração, de imigrante. Mas para um visto não imigrante, se for esses F1 aí de turista, de estudante, deve prejudicar sim, porque já estão negando pessoas que às vezes nunca aplicaram antes. Imagina que tem 4 negativas já. Eu não estou falando isso para gozar da pessoa, não. É porque realmente é difícil aí pensar que vai ser aprovado. Não é impossível. Eles, inclusive, falam quando mudar as circunstâncias, você pode aplicar de novo. Mas é muito difícil mudar tanto assim as circunstâncias. Né? A não ser que você tenha um tempo muito longo depois dessas mudanças que você fez, dessas negativas de turismo. Existe um propósito na sua vida para você fazer o seu visto de estudante. Não é simplesmente, tentei turismo, vou tentar estudante agora. Você tem que ter um porquê. Não é simplesmente chegar lá e fazer e não mentir. É a parte mais importante de todo o processo, não mentir. Érica Grisoni. Meu filho, que é nascido aqui nos Estados Unidos, mais velho, ele vem recebendo ajuda do governo através de terapias, Speech, Special ED e OT. Isso já faz um tempo. E a partir do outono, ele vai começar a estudar numa turma Integrate. Por orientação do CPSC, que é o
Committee on Special Education Westbury, de Nova York. Eu gostaria de saber se isso poderia nos ajudar a dar entrada num green card ou apenas obtenção de um Social Security, uma vez que eu e o meu marido estamos fora de status. Não, infelizmente não. Aí só se a imigração começasse um processo de deportação contra você depois de ter completado 10 anos no país, e aí você poderia pedir cancellation of removal. É a única opção que isso aí pode ajudar você, mas seu filho é americano, ele vai ter todo o benefício do mundo aí que você quiser, mas infelizmente não dá para fazer um linkar por conta disso. Pena, né? Daqui a pouco surge uma categoria como essa daí. Fábio de Lima Sobral. Parabéns, boa noite. Eu tenho 40 anos e apliquei o F1 para idioma. Tenho carro, casa, família, ficaria no Brasil. Eu fui reprovado 3 vezes consecutivas. O que fazer? Seu canal é top, ele fala aqui. Obrigado, viu, o Fábio? E aí? Obrigado, Fábio. Bom, deveria talvez tentar ver se consegue fazer um EB3, um EB2, se quiser vir morar aqui. Para estudar realmente, talvez, se você está tentando fazer um visto de estudante para estudar inglês, tenta ver alguma coisa agora mais formal, mais de escola, assim, college, ou university, para ver se a chance melhora, mas realmente não é muito fácil ser aprovado nessas circunstâncias que você está descrevendo aí. Ô, Marcelo, infelizmente. Deixa eu só te fazer uma pergunta muito simples, que eu acho que muita gente também gostaria de saber, que é o seguinte. Você fala assim, vamos então, você que está aí no Brasil, tentar o Green Card no Brasil. Quais seriam as opções para quem está no Brasil? Tá, o EB3, a pessoa encontra um empregador aqui e faz o EB3. Mas, por exemplo, a pessoa mesmo, quais seriam as opções para essas pessoas que estão no Brasil de aplicar para vir para cá já com o seu Green Card? Bom, a pessoa que está no Brasil aplicar para o Green Card tem que ser, como você falou, EB3, EB2, se arrumar o sponsor, é mais difícil. O EB3, não sei que conheça alguém aqui já. O EB2, a pessoa pode aplicar por conta própria, muita gente faz isso. Tem o EB1 também, para quem tem alguma habilidade extraordinária, alguma arte, negócios ou esportes. Então, tem opções que você pode aplicar sozinho, tem opções que você pode aplicar com sponsor, mas realmente o Green Card não precisa estar aqui para aplicar. Inclusive, a regra normal, não sei se você sabe disso, mas a regra normal é que todo mundo tem que aplicar pelo consulado. Mas a imigração deixa discricionariamente aplicar para ajuste de status se você estiver aqui e estiver na elegibilidade. Eu não sabia disso, então você é obrigado a estar fora do país para aplicar. Obrigado não, não seria o normal, né? Fora. Você tem que fazer entrevista lá fora, todo mundo tem que fazer entrevista lá fora para receber o visto de imigrante, mas a imigração concede para quem está aqui no país de forma legal, com algum status temporário, fazer a aplicação para ajuste de status aqui e não ter que sair de volta ao seu país. Que louco isso. Agora, Marcelo, só para rapidinho, eu sei que também é uma dúvida minha que eu sempre tive. Quando a gente fala em habilidades excepcionais e extraordinárias, tem diferença, me parece que tem diferença nisso, né? Que daí tem até o visto O, por exemplo, que entra nessa seara também, me parece que entra aí. Eu estou perguntando como leigo, 100% leigo. Me dá uns 2 exemplos aí do que é cada um desses vistos, Marcelo. Bom, o O é um visto temporário, né? Então não deve misturar com os EBs. Então o O é um visto de habilidade extraordinária, serve para quem trabalha na motion pictures, né? Quem trabalha no cinema, televisão, essas coisas, e também tem a categoria de quem trabalha com esportes ou alguma arte diferente, alguma coisa assim. Então, até para business também serve o O. Mas é um visto limitado, tem que ter um agente ou um sponsor, tal, tem algumas coisas no O. O EB1 de habilidade extraordinária é para pessoas, por exemplo, atletas famosos, ganharam medalha olímpica, ou que ganharam alguma Copa do Mundo ou de futebol, um cantor ganhou o Grammy, sei lá, um pintor ganhou um prêmio internacional, alguém na área de business também, às vezes pesquisadores, pessoas que têm uma carreira muito boa, são muito famosos naquela área, podem aplicar por habilidade extraordinária, que é o EB1. Também existe a habilidade excepcional, que é do EB2 NW, que você pode aplicar com Advanced Degree, quem tem a graduação avançada, ou a habilidade excepcional para quem tem, numa lista de 6 itens, pode mostrar pelo menos 3. Né? É muito mais fácil mostrar a habilidade excepcional do que a extraordinária. Tá? Mas, geralmente, excepcional, por exemplo, vamos dizer, uma pessoa que tem formação em TI, tem um curso técnico, então não vai entrar pelo bacharelado, pelo Advanced Degree, então vai pelo curso técnico,
mas tem 10 anos de experiência, tem um monte de certificação profissional, já tem aí 3 elementos dos 6. De repente tem um prêmio. Já pode, às vezes tem um prêmio, algum reconhecimento, às vezes tem alguma licença profissional, alguma certificação profissional. Então, isso vai contando pontos nessa lista. São 6 itens, né? São 7, na verdade, que tem lá qualquer outra evidência comparável, que não é listado especificamente, mas se mostrar 3, pelo menos, já consegue mostrar a habilidade excepcional. E aí, foi bom a gente ter entrado nesse assunto, que eu quero falar para você que está em casa. O Marcelo está aqui como advogado para poder explicar para você que é o advogado que faz essa avaliação, gente. Não é qualquer pessoa que vai te fazendo lá 5 perguntinhas. Ah, não, é isso mesmo. E vai e aplica para você, depois você vai ver lá na frente que não tem nada daquilo e você vai perder seu dinheiro. É o advogado. O que tem de gente fazendo... É o que tem de gente fazendo consulta com consultores, pessoas que não são advogados. E é o que eu falo sempre, quando você fosse consultar, a primeira pergunta que tem que fazer, antes de contar a sua vida e ver para que você qualifica, é perguntar, você que está na minha frente agora dando consulta, em qual estado americano você tem licença? E aí veja que a pessoa responde. Se a pessoa falar, não, eu não tenho licença porque eu não sou advogado aqui, mas eu vou passar para o advogado depois, tá? É enrolação. Tá? Se a pessoa tiver a licença aqui, ele vai dizer o estado, e você coloca no Google o nome da pessoa e o estado vai aparecer lá a licença da pessoa. Então, por exemplo, se for Flórida, você põe fulano de tal, Florida Bar, vai aparecer o profile dele lá. Né? Se quiser ver o meu, você põe aí Marcelo Gondim, California Bar. Você vai ver lá o meu profile. Então, assim por diante. Então, todo mundo tem como saber se a pessoa tem a licença ou não. Isso é importante porque tem muita gente se passando por advogado e tem muita gente absolutamente inescrupulosa fazendo isso. Não é só dizer uma pessoa que sabe fazer o processo, sabe o que está fazendo, mas não tem a licença, está ali enganando. Tudo bem, não deveria estar fazendo isso, mas pelo menos sabe o que está fazendo, vai poder ajudar você. Pior é aqueles que não sabem, que a grande maioria não sabe o que está fazendo, estão mentindo, enrolando e mandando vendedores fechar o contrato com você. Ou seja, tem uma cota mensal. É como vender carro, tem que vender 10 carros por dia. São números, então, quer dizer, né? gente, você sempre vai qualificar para esses aí. Então, tome cuidado realmente, porque eles não têm nenhuma responsabilidade profissional. O advogado é que vai ter isso com você. Isso aí. Por isso que vale a pena você, quando quer, entrar em contato mesmo, gente. Quando a gente fala assim, mas eu vou pagar lá a consulta. Gente, é a sua vida. Pensa nisso. Eu penso que é um dinheiro para a nossa vida. Você vai mudar de vida depois disso. Isso. Silvana Souza. Olá, eu tenho uma filha nascida aqui. Ela passa documento para a gente, nós viemos pelo México. Bom, sua filha, quando completar 21 anos, pode aplicar para vocês. O problema vai ser como fazer a segunda fase do processo. A justiça não vai poder fazer, porque veio pelo México, não pode fazer processo consular, porque se sair do país pega 10 anos de castigo. Então, você tem que ter os seus pais aqui agora, como residentes, para que ela possa aplicar para você. A outra exceção é se a sua filha estiver no serviço militar. Nesse caso, pode-se fazer o Parole in Place, o PIP. E nesse caso, você pode, então, conseguir esse Parole in Place e entrar com o seu ajuste de status aqui nos Estados Unidos. Então, se a sua filha quiser ir para as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, Guarda Costeira, Guarda Nacional, Marines, o que for, você vai conseguir, no caso, se legalizar pelo Parole in Place. É o Guardiões das Galáxias está valendo, que foi aquilo que o Trump fez lá, que ele ainda continua existindo, tá? Só para avisar. Kalim. É o Space Force, né? É, o Space Force. O Space Troopers. Kalim, aguardo mudança de status para estudante há 1 ano. E o SES respondeu que está atrasado devido aos security checks, que ainda está pendente. Tem algo que possa ser feito nesse caso? Isso pode demorar muito ainda? Não, deve estar chegando já. Tem casos aprovando com 3, 4 meses. 1 ano está bem extrapolado já aí. Eu imagino que nas próximas semanas aí, ou meses, você vai ter já a sua decisão. Tomara que seja uma aprovação. Jack Souto, EB3 Unskilled, sou aplicante principal com residência permanente na Nova Zelândia, é isso? NZ? É isso? New Zealand, imagino. O marido tem partner visa. Podemos fazer entrevista na New Zealand, onde moramos legalmente, sem ele ter residência permanente em New Zealand?
está falando na entrevista no final do consulado? É porque é EB3 Unskilled com residência permanente. E, né, é EB3 Unskilled e eles têm residência permanente na Nova Zelândia. Então vai ser feito lá a entrevista final. Então, e não tem problema. Independente da situação deles lá, ele pode fazer lá, porque ele mora lá, isso, né? Ele mora lá. O problema é que ele falou partners, né? Partners não é cônjuge. Então, a imigração não tem a opção de você imigrar pelo seu parceiro. Tem que ser casado. Acaba com essa enrolação em casa de uma vez. O marido dela tem um partner visa, essa aqui é a história. Silvana Souza, já foi. Kalim também. Jackson já foi. Leonardo, cadê? Leonardo Inácios. Eu tenho LLC e estou faturando $500 mil por ano. Eu tenho direito ou existe algum tipo de visto para isso? Bom, tem que ver qual é a situação dele, né? Se está legal no país, se não está, tal, para ver se... Eu imagino que ele não está mais legal, está overstay, né? Pela pergunta. E se for nesse caminho, não tem como fazer nada aí nesse caso. Então tá, olha aqui. Frango Gel. A minha sponsor pode me proibir de trabalhar nos finais de semana? Ela me viu fazendo Amazon no sábado e na segunda me chamou a atenção dizendo que eles que me deram o meu Visa. E aí? Já deu Visa? Já tem um Green Card? Não sei, é o que parece. Bom, vamos ver isso aí. Se for o Green Card, tá? Se o Visa está falando aí for o Green Card, você pode trabalhar com quem você quiser, você não precisa trabalhar nem com a sponsor mais se não quiser, tá? Você é livre para trabalhar onde você quiser. Se for um visto temporário, como um H2B, ou um H1B, ou outro visto qualquer temporário, esses vistos são específicos para quem aplicou para você. Aí não pode trabalhar para mais ninguém, tá? Mas não é o sponsor que tem que ver isso aí. Isso aí é imigração, é entre imigração e você. Mas tudo bem. Nesse caso, estaria parcialmente certa a sua sponsor. Agora, se já teve o Green Card, está livre para voar para onde você quiser, meu amigo. Olha, Marcelo, também não dá para querer trabalhar no horário que está trabalhando para o outro, né? Então, mas ela falou que foi no fim de semana. Ela falou que foi no final de semana. Então, se o trabalho a pessoa pegou um trabalho a mais do que o que tem e não está atrapalhando o trabalho principal, não tem nenhum problema. Agora, você não pode impedir a pessoa de trabalhar e nem pode obrigar a pessoa a trabalhar. Então, isso aí eu acho que está meio overstepping, né? Se por um acaso essa pessoa, minha dica agora, sabendo das notícias do governo, se por um acaso ela começar a te ameaçar, denuncia. Fica a dica aqui, tá? Porque daí já é abuso e exploração de mão de obra. E você está sendo, né, explorada. Desculpa, mas é isso que tem que fazer. Deixa eu ver aqui. Matthew. Uma pessoa a qual está fazendo a mudança de status de turista para estudante, porém também tem um outro processo correndo junto de EB3. Poderia abrir uma conta aqui nos Estados Unidos para fazer operações na Bolsa Americana ou abrir uma conta no Brasil para poder operar aqui? Caso abrir aqui nos Estados Unidos, eu posso ter algum problema futuramente? Não, investimento não é trabalho, né? Você vai estar fazendo investimento aí, operação de investimento na Bolsa de Valores, não. Mesmo se for criptomoeda, por exemplo, não interessa. Não é trabalho, é investimento. Agora, se for trabalhar, é diferente. Forex Express denuncie. Na estrada com o Jimmy. Boa noite. É o nome da pessoa, é? Não, Forex Express é aquela confusão que teve lá, denúncia e fraude. Ah, tá. Essa é outra história. Na estrada com o Jimmy. Boa noite. Estou em processo de EB3 Unskilled parado no NVC por causa do Visa Bulletin com priority date de outubro de 2020. Iniciei solteiro processo. Caso eu case antes de fazer a entrevista consular, eu posso incluir a esposa no processo ou só depois do Green Card? Pode incluir antes do Green Card. Não tem problema nenhum? Vai ter que começar o processo dela do NVC também, né? Vai preparando tudo aí. Quando for aprovado, todo mundo ganha o Green Card. Boa. Raquel Ismael dos Reis. Qual o valor da consulta para avaliar a possibilidade de Green Card, Marcelo? A gente aqui cobra $200 por a consulta online, por vídeo, de 30 minutos, ou $300 para quem vai fazer a consulta pessoalmente no escritório, e nessa consulta a gente valida o seu estacionamento, que aqui é caro. Eu sei. Eu falo logo que aqui é caro, realmente. O prédio aqui, eles metem a faca mesmo no estacionamento aqui, né? Aqui não tem conversa, não. Então a gente
valida aqui. Então tá. E só para lembrar você que está aí, a Gondim Law tem todas as áreas de imigração para você conseguir fazer a sua análise. Você não vai simplesmente lá, não, nós somos especialistas em VAWA. Não. É caso de família, também tá. Tem VAWA, Visa U, tem tudo. EB3, EB2, Visto O, até mudança de status de turista para F1, se você precisar realmente que eles façam. Mas você está fazendo, né? Mudança de status de turismo para F1, porque você tem que explicar para o agente consular e não é qualquer um que vai fazer isso para você. Então, ó, dá só uma olhada, que está aí na sua tela, 323-282-7770, mas vai direto no site www.gondinlaw.com. Dá uma olhada aí no recadinho. Imigrar não é algo simples, mas a Gondim Law conta com um time de advogados experientes e licenciados para te ajudar nessa decisão. Estamos aqui para resolver sua situação imigratória através de Green Card por trabalho, família, asilo, investimento e habilidades excepcionais. Fale com quem tem credibilidade e confiança. Gondim Law. Aqui o seu sucesso é a nossa meta. Agende agora mesmo uma consulta pelo site www.gondimlaw.com. É uma equipe de milhões aí, hein, Marcelo? Tá vendo só? Tô falando, A pergunta aqui do Michael Davis é o seguinte, então, ele fala, eu fui assaltado em 2017 e a minha namorada, que agora é a esposa dele, estava comigo. Mas no Police Report eu não citei a minha namorada e o policial só pediu o meu depoimento. Porém, nós dois recebemos carta da corte para depor contra o assaltante. Será que tem como iniciar um processo de U-Visa para ela? Eu imagino que sim. Eu teria que ver o Police Report para ver como é que foi colocado lá, para ver quais foram as circunstâncias, ver também o que ela está sendo chamada para verificar, e a polícia deve conseguir certificar, mesmo que não esteja no Police Report, o nome dela. Rose de Stefânio. Quanto tempo demora para um filho fazer aplicação para o Green Card para sua mãe? Quanto tempo depois de casado? Essa pergunta aí está cheia de coisa escondida, né? Então, o filho não é casando que ele vai poder aplicar. Vamos assumir que o filho casou com uma cidadã americana ou cidadão americano. E o filho estava aqui num status qualquer temporário. Então, nesse caso, vai entrar com ajuste de status, com a petição, vai ser aprovado dentro de 6 meses a 1 ano, depois vai esperar mais 3 anos ainda para poder se naturalizar, e daí, então, pode aplicar para os pais, desde que ele tenha entrado no país de forma legal, mesmo que tenha um overstay depois. Então tá, olha só. Joelma Alves Vilela. Brasileira sem status casando com hispano com Green Card. Tem direito a quê? A cidadania dele sai em novembro. Qual que é a sua recomendação, Marcelo? No caso, esperar até novembro, entrar com o processo, ou então a outra opção é casar agora, já como residente, para ir adiantando o processo, fazer o que tem que fazer. Se estiver legal no país, pode até entrar com ajuda de Estado também já. Se não estiver legal mais no país, entrar só com a petição e aguardar o processo. Quando ele naturalizar, então, você pode fazer um upgrade da petição e mandar o seu ajuste de status se tiver entrado no país de forma legal. Paulo Costa. Estou entrando com ajuste de status. Eu posso incluir o meu filho maior que vive no Brasil? O status dele é pelo Visa U. Não, ele está, no caso, no ajuste de status, na última fase? Imagino que sim, né? Não, você vai poder fazer o follow de join depois. Então tem que esperar o processo acabar para daí ele incluir o filho. Se estiver no ajuste de status, é. Então tá. Se for antes, ele pode? Em alguns casos, se a pessoa for incluída no processo e era menor de idade na época, tal, tudo isso aí, tem muito si, né? Então, ele pode incluir no processo. Não vai ter o Visa U, mas depois pode ser incluído no processo. Esse aqui é o William, Príncipe Williams e o Ray Charles. É o William Charles agora. Saudações, eu sou F1, doutorado, e a minha esposa é F2. Eu gostaria de trocar o de status para F2 e F1 para minha esposa. Quando que eu posso parar de estudar? Na entrada do processo ou apenas na aprovação? E eu também apliquei para EB3. Tá. Tecnicamente, quando for aprovado para ficar mais seguro. Mas se você entrar com o processo, parar de estudar e ficar esperando o processo ser aprovado, e for aprovado, realmente não vai ter problema. O problema é se não for aprovado por alguma tecnicalidade, e aí você ficou fora de status, aí matou a EB3, matou isso aí tudo. O problema maior, gente, é ficar fora de status. Você tem que fazer tudo muito contadinho.
E tem uma variável nessa questão de imigração que chama-se governo. Tudo pode mudar. A gente está falando do Visa Bullet aqui há várias semanas, que o Visa Bulletin tem dado problemas, né, Marcelo? Mas a gente sabe que a chance disso tudo mudar é amanhã, ou então em outubro. Então, você tem que contar com tudo isso. Não dá para você ficar dando mole assim de qualquer forma. Pense bem antes de tomar suas decisões. E ele também, como ele tem um doutorado, que ele falou aí, ele pode fazer uma B2 também. Ah, é? Por ele estar cursando o doutorado aqui, ele pode fazer o B2? Isso, ele deve ter um mestrado já, então, pelo menos, né? Bacana, legal mesmo. Então tá, mais um recado, mais uma orientação para você. Ana Godoy, boa noite, meninos. Ó, você viu só? Eu tô falando para você? Essa foi pro Tony, essa foi para mim, olha aí. Ana Godoy, boa noite, meninos. Na Califórnia, imigrante sem status pode fazer faculdade, ter certificado? E ela agradece. Pode sim. Vou dar uma dica. Na Califórnia você pode. Em Massachusetts agora tem 6 faculdades que estão fazendo isso também para quem reside lá independente do status, tá? Então você tem toda a chance do mundo de estudar e fazer uma graduação, tá? Leonardo Oliveira, estou há 5 anos aqui fora do status. Existe possibilidade de fazer o asilo defensivo ou é muito arriscado? O que é esse asilo defensivo, Marcelo? O defensivo não está na Corte de Imigração, ele tem que fazer o afirmativo, no caso, né? Ele está aqui quanto tempo que ele falou aí na pergunta? 5 anos já fora de status. Não. Aí tem que mostrar. Você foi barrado pelo 1 ano. Tem 1 ano da barreira do asilo. Então você tem que entrar dentro de 1 ano da sua entrada. Se você entrar mais do que 1 ano, tem que provar que houve uma mudança grave nas circunstâncias do país de origem. E isso não é uma coisa fácil de provar se for do Brasil, por exemplo. Vamos lá. Ximena Patrícia Martins Rodrigues. Deu o nome completo dela aqui. Boa noite, doutores. Doutor é esse aqui. Tem uma pergunta. Se uma pessoa com visto de estudante for denunciada, ela perde o processo se ela for chamada na corte? Marcelo, denúncia contra imigrantes. Isso é muito sério, né? Muito grave também, né? Mas é denunciado por quê? De repente, para ela estar trabalhando, por exemplo, eu imagino. Deve ser isso. Eu não sei se vai dar alguma coisa, não. Eu não imagino a imigração indo cumprir essa denúncia, não. Tem tempo para pegar os que estão aí, os criminosos que estão aí no país, imagine os... Se for na Flórida, vão. Neto. É verdade. E eu já vi isso acontecer na Flórida, vou ser bem sincero. Neto, tenho green card permanente, eu posso passar o documento para minha noiva quando eu casar? Ela está fora de status. Pode fazer uma petição familiar e depois aplicar o provisional waiver, né, o perdão provisional, ou fazer a petição e depois completar o tempo de atualização, se ela se atualiza e aplica para ela, se ela entrou no país legalmente, vai poder fazer o ajuste de status por aqui. Pergunta do Canedo agora é o seguinte, Marcelo, uma dúvida. Uma pessoa que está aguardando corte por asilo, deve ser, né, nos Estados Unidos, ela pode ser presa e deportada dos Estados Unidos sem cometer um crime antes da corte, por exemplo? Sem cometer crime, não. Ela tem que dar um motivo para ser presa e daí ser deportada, né? Exatamente. Rafael, EB2 desde 2019 e o status vence em abril de 2024. Eu também estou no EB3 e a LC enviada em março de 2023. Será que tenho respostas antes que o status vença? Muito difícil, viu? Aí. Passa outra vez a data, por favor, Paulo. Então, vamos lá. Por favor. EB2 desde 2019. O status 2019, vence... ok. Isso. O status vence em abril de 2024. Mas qual é o status? O status que ele está hoje, o status dele hoje. O status que estudante. Ele tem. Deve ser, imagino, né? Também estou no EB3 e a LC enviada em março de 2023. Eita, isso aí vai levar ainda, se a LC for mandada em março de 2030, vai levar mais ou menos uns 9 meses, vamos dizer que vai acabar isso aí lá para dezembro. O status acaba em fevereiro de 2024, né? Abril. De 2000 a única problema é se não tiver, pode ser que dê certo, na verdade, corrigindo o que eu falei antes. Só que se tiver auditoria, aí vai ficar meio apertado, né? Não pode cair em auditoria de maneira nenhuma, daí ele consegue. Se cair, ainda pode conseguir, mas vai ficar mais apertado, porque a auditoria são 3, 4 meses mais. Estamos falando de dezembro, já vai dar abril. Rafael, boa sorte, cara. Tomara que dê certo e vamos ver o que acontece nos próximos meses aí. Tudo pode acontecer.
Mirela Silva, boa noite. Eu gostaria de saber se vale a pena pagar Premium Processing no EB3 na fase 2. Obrigado. Visto B1 de negócio, pode transferir para o EB3 direto? Depende da situação, depende da categoria do EB3, depende da força do processo. Tem muitas variáveis que fazem a gente dizer não é vantagem de pagar aqui, é vantagem de pagar aqui. Se a FIRA está retrocedendo mesmo no EB3, principalmente se for o unskilled, não acho que vale a pena pagar esse Premium Process, não. Então, olha só, gente, deixa eu aproveitar aqui para ler essa do Júlio César aqui, que é o seguinte. Boa noite, eu tenho cidadania portuguesa, peguei depois que vim para os Estados Unidos. Existe a possibilidade da regularização com essa cidadania? E aí, Marcelo? Em alguns casos, sim, né? Portuguesa que falou, né? Isso, cidadania portuguesa. Então ele entrou com esta. Possivelmente. Bom. Então, casando, por exemplo, com americano, americana, aí ele consegue. Tranquilamente poderia. Tá, olha só. Theo de Moura, olá, estamos entrando com green card por asilo. Doutor, você sabe a demora para a chegada dele por asilo? Quanto tempo ele sai, por favor? Difícil dizer, né? Eu tenho um caso de asilo que está há mais de 8 anos já, e tem uns que estão sendo streamline, né? Estão sendo mais rápidos, né? Então, é muito difícil dizer isso aí agora. E para a gente fechar aqui, Marcelo, a pergunta do Michael Davis, ele fala o seguinte: como que eu faço para você analisar os documentos do Police Report e a carta da corte? E se ela for elegível, iniciar o processo com você, Marcelo? Dá todo o caminho aí para o pessoal que está em casa assistindo. Manda a documentação para nosso front desk, pede para a Alice colocar numa pasta do Drive lá e depois eu vou olhar a documentação, a gente vai marcar um horário para conversar. Então tá, é só você entrar em contato fácil aí, ó, www.gondinlaw.com, ou ainda você pode mandar direto para frontdesk@gondinlawcorp.com, é isso? Falei besteira? gondinlaw.com. E lembrando que na gondinlaw.com você pode agendar sua consulta, tá? Gente, não precisa ser só comigo, tá? Tem Júlia aqui, tem João, Patrícia. Sim. Júlia é especialista no time do EB3, do EB2, inclusive. Ela trabalha, ela supervisiona todo o time do EB2 lá, os paralegais. Sim. Então, ela está bem qualificada para isso aí. No time do EB3, nós temos Patrícia Mendonça, que supervisiona o time. Mas Júlia também dá consulta sobre o EB3, Patrícia dá consulta sobre o EB2. Então, é tudo aqui. O advogado sabe todas as áreas aqui. Mas a gente realmente divide por times para a supervisão ficar mais rápida, mais eficiente. Mas você, quando for marcar sua consulta, se não tiver no meu calendário, pode marcar com Júlia, João, Patrícia, que está no mesmo. Porque eles vão falar a mesma coisa que eu falei para você. E depois, no fim das contas, cai tudo para o Marcelo no final, porque tem as reuniões semanais que eles fazem, todo mundo fica sabendo do caso de todo mundo. Então, é assim que funciona a Gondin Law. Ninguém solta a mão de ninguém. Essa que é a história. Marcelo, obrigado mais uma vez. Uma excelente quarta-feira e final de semana, resto de semana para você. Acabaram de falar que tem mais um, é isso mesmo? Obrigado. Tem mais um último aqui, ó. Surgiu um último, uma saideira. Cadê? Já tinha fechado aqui, daí mandaram no WhatsApp o negócio. Ó, tá vendo? Tá virando bagunça. Negócio, vamos lá. É o Wagner Costa. Boa noite, minha filha veio com a mãe dela pelo Cai. Fall. Drop. E ela vai casar com um americano. Ela pode se legalizar nessa condição? Então a filha veio com a mãe dela pelo Cai. E vai casar com o americano. Sim, veja bem. A petição aí vai ser feita do americano para a mãe dela e para ela. Se ela tem menos de 18 anos, pode fazer a petição pelo Brasil, pode fazer por aqui a petição, depois vai para o Brasil e ela vai fazer a entrevista lá, a filha. No caso da mãe, precisa do Provisional Waiver. Tá? Se a filha tiver mais de 18 anos, aí ela não vai poder fazer isso aí. Mas se tiver menos de 18 anos, pode entrar no processo, fazer a entrevista lá fora, sem precisar do waiver. A mãe precisa do Provisional Waiver, que vai conseguir facilmente do americano aí quando for fazer o processo, já que entrou pelo Cai. Então tá. Encerramos. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Uma boa noite para você. Até quarta-feira que vem. Tem live amanhã, quinta-feira? Não, né? Amanhã tem uma live, mas não é do nosso canal, não. A live que a gente vai participar é de um canal de aviação. Tá bom. Mas tá aí. É só seguir lá na Gondin Law no Instagram, que tem tudo explicando como é que faz para assistir o Marcelo amanhã, quinta-feira. Obrigado, Marcelo. Boa noite para você.
Igualmente, bom descanso. E para você que está em casa, obrigado pela sua participação. É sempre muito bom ter você aqui. Não sai da USBR TV, que está chegando aí o USBR News, inclusive para falar sobre o que acontece nessas leis de imigração na Flórida. E também, lembra daquela história daquela menina que disse que foi envenenada? Enfim, a gente tem um update dessa história aí. Tudo isso a partir de daqui a pouquinho, coladinho aqui com imigração no USBR News. Eu espero você lá. Até já. Tchau. Imigrar não é algo simples, mas a Gondim Law conta com um time de advogados experientes e licenciados para te ajudar nessa decisão. Estamos aqui para resolver sua situação imigratória através de Green Card por trabalho, família, asilo, investimento e habilidades excepcionais. Fale com quem tem credibilidade e confiança. Gondim Law. Aqui o seu sucesso é a nossa meta. Agende agora mesmo uma consulta pelo site www.gondimlaw.com.